Ah, que maravilha! Chegou o final de semana, agora vou tentar replicar aquela receita de pizza italiana que eu vi na internet. Comprei minha bela farinha importada, estou aqui com a minha água filtrada. Mas o fermento, será que se usa aquele para fazer bolos? E se eu colocar pouco e a massa não crescer? E se eu colocar muito e a massa de repente explodir? Ai meu Deus, e agora, hein? Calma, respire. Fique aqui comigo e assista esse vídeo que agora a gente vai tirar todas essas suas dúvidas. Olá, seja bem-vindo no canal Receitas do Italiano. Aqui eu ajudo pessoas como você a conhecer mais a verdadeira culinária tradicional italiana. Esse vídeo faz parte de uma série de conteúdos específicos sobre pizza italiana caseira, que tem como objetivo ajudar pessoas como você a aprender do zero os 3 principais estilos de pizza italiana para você preparar na sua casa, utilizando simplesmente o forno doméstico e sem precisar de nenhum equipamento profissional. Então seja bem-vindo à caixinha das dúvidas sobre pizza italiana caseira. Nesse programa eu respondo a dúvidas que recebo por e-mail de pessoas que, como você, quer aprender a preparar do zero pizzas italianas utilizando o forno de casa e sem precisar de nenhum equipamento profissional. Eu sou Antônio Stravato, sou técnico em hotelaria e gastronomia formado aqui na Itália e sou especialista em preparação de pizzas italianas em casa. Você ouviu falar de pizzas e nesse momento deveria estar se perguntando, mas Antônio, por que pizzas e não pizza? A pizza não é só aquela redonda? Não, na Itália existem vários tipos de pizzas. E se você acompanhar meu canal, você vai ter a oportunidade de conhecer todos os tipos de pizzas italianas para você fazer na sua casa, sem precisar de nenhum equipamento profissional, somente utilizando o forno doméstico. Então, se ainda não se inscreveu, aproveite agora e se inscreva no meu canal para ser avisado com antecedência e não perder nenhum novo conteúdo sobre o assunto pizza italiana caseira. Agora que você está assistindo esse vídeo, saiba que esse vídeo é a segunda parte do episódio falando de dúvidas sobre fermento. Se você não assistiu a primeira parte, no canto da tela você vai encontrar o link para você assistir a primeira parte desse episódio. Então, antes de assistir esse vídeo, clique nesse link, vai lá, assista a primeira parte e depois, no final da primeira parte, você vai ser direcionado diretamente para a segunda parte. E se não se inscreveu ainda, aproveite agora e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo, nenhum novo conteúdo falando sobre o assunto pizza italiana caseira e para você aprender a forma correta e descomplicada de preparar os 3 principais estilos de pizza italiana, utilizando simplesmente o forno da sua casa e sem precisar de usar nenhum equipamento profissional. A terceira pergunta que eu recebo também com uma certa frequência é: qual é a diferença entre o fermento fresco e o fermento seco? Basicamente, como eu já antecipei na segunda pergunta, não existe nenhum tipo de diferença. O fermento fresco e o fermento seco são o mesmo tipo de fermento, são fermentos biológicos. Um é vendido em tablete e deve ser conservado na geladeira, outro é vendido em saquinho, por ser seco, não precisa ser conservado na geladeira. A única diferença qual é? A diferença é a quantidade de fermento que você vai utilizar. Pois o fermento seco, por ser um fermento fresco desidratado, ele é mais concentrado. Então, tem que ser utilizado uma quantidade menor comparado com a quantidade de fermento fresco biológico que se utiliza geralmente para preparar uma pizza. Ou seja, geralmente de fermento seco se utiliza a terceira parte da quantidade de fermento fresco que se utiliza geralmente para preparar uma pizza. Então vou fazer um exemplo prático. Se por 1 kg de farinha você utiliza 6 gramas de fermento fresco biológico, pela mesma quantidade de farinha, basta colocar 2 gramas de fermento seco biológico.
Alguns profissionais preferem utilizar o fermento seco em vez do fermento fresco. Por quê? Pelo fato de poder ser conservado por mais tempo, pelo fato de não precisar ser armazenado na geladeira, e para quem trabalha com pizza isso aí é muito importante, ter espaços na geladeira. Então o fermento seco, por não precisar ficar na geladeira, fica mais fácil de ser armazenado em outro lugar. E outra diferença importante, os pizzaiolos profissionais da pizzaria preferem também o fermento seco, porque pelo fato de ser seco, de não ser conservado na geladeira, ele não precisa ser transportado em temperatura controlada, né? Não precisa ser transportado naqueles caminhões que tem geladeira, assim, para a gente se entender. E isso por quê? Isso porque durante o transporte de um lugar para o outro, da fábrica para o mercadinho ou supermercado, para dizer, ele poderia ter umas quedas de temperatura, né? Esse sai de um lugar e entra no outro, aí poderia dar essa queda de temperatura que poderia comprometer a qualidade final do produto. Então muitos profissionais preferem o fermento seco também por causa disso. Mas como aqui estamos falando de pizza para ser preparada em casa, então pela quantidade de pizza que uma pessoa pode preparar em casa, eu pessoalmente aconselho sempre o fermento fresco, se você encontrar, é claro, porque pode ser até que você não encontre, então você encontra aquele seco e é a mesma coisa. Eu prefiro utilizar o fermento fresco porque pelo fato de ser um produto que tem um prazo curto de validade. Então você compra seu tablete e você sabe, controlando também o prazo de validade, que é um produto que foi feito há pouco tempo. E isso faz um pouco de diferença na qualidade, no resultado final da massa, né? Porque o fermento seco é bom de toda forma, dá um ótimo resultado. Porém, o fermento fresco, na minha opinião, pelo fato de ser fresco, dá aromas e sabores diferentes na massa. Mas isso aí é uma minha opinião pessoal. Inclusive, o fermento fresco pode ser até congelado. Então, assim, se você tiver dificuldade em encontrar tabletes pequenos, porque muitas vezes eu vi pessoalmente no Brasil, eu encontrava o tablete grande. Então o que acontece? Você pode comprar o tablete grande, dividir em pedacinhos e congelar sem problema nenhum. Então muito depende também do que você encontra. Se na sua cidade você consegue encontrar o fermento fresco e quiser comprar o fermento fresco, bem, como já falado, saiba que ele tem um prazo de validade pouco curto, geralmente de 15 dias, mas na realidade a validade dele é de 6, 7 dias, bem conservado na geladeira. Importantíssimo não conservar na porta da geladeira como vários alimentos, porque a temperatura que tem na porta da geladeira não é a mesma que tem dentro da geladeira. Então muitas pessoas fazem o quê? Pega o fermento e coloca na porta da geladeira. Depois de 2 dias vai abrir o fermento já está todo preto e não funciona mais, não presta mais porque estragou. Por quê? Porque a temperatura da porta da geladeira não é a mesma da geladeira. Então, bem conservado dentro da geladeira, tem um prazo de mais ou menos 6, 7, 8 dias. Apesar de que na embalagem geralmente se encontra um prazo de 15 dias. Mas como estava falando antes, você pode dividir ele, congelar e pode utilizar por o tempo todo que quiser. 3, 4, 5 meses congelado, pode ficar sem problema nenhum. Em alternativa, poderia ser utilizado o fermento natural. Aqui na Itália é chamado de lievito madre, mais conhecido como levain. Esse fermento, o fermento mais antigo que existe no mundo. Ele é muito utilizado pelas confeitarias e pelas padarias artesanais, pela preparação de pães especiais
e de doces de longa fermentação, tipo panetone, brioche, colomba de Páscoa. Simples de se preparar, é um dos fermentos mais natural que existe. Erroneamente, muitas pessoas acham que o fermento biológico seco ou fresco não é natural. O fermento biológico fresco e seco também são fermentos naturais, mas o levain é o fermento mais natural que existe. Ele é muito fácil de se preparar, pode ser preparado até em casa, simplesmente misturando água e farinha. As bactérias que se encontram no ambiente começam e continuam o trabalho de fermentação. Para acelerar esse procedimento, pode ser acrescentado uma fatiazinha de maçã fermentada, ou pode ser acrescentado um pouco de iogurte, ou pode ser colocado um pouco de vinagre. O fermento natural é muito indicado para quem sofre de intolerâncias a outros tipos de fermento. Ele, além de doar sabores e aromas únicos aos produtos, ele também permite uma conservação maior dos seus panificados, do seu pão ou da sua pizza, ou do seu doce de longa fermentação. Precisa, porém, de um cuidado especial, precisa de uma manutenção contínua. A cada 48 horas ele tem que ser refrescado, quer dizer, cada 48 horas tem que acrescentar mais água e mais farinha. Ele é como uma plantinha que você tem em casa. Você tem que ter tempo à disposição para poder cuidar, senão vai morrer. Tratando-se de uma criatura viva, depende totalmente dos seus cuidados. Ao ponto que tem pessoas que colocam até o nome no próprio fermento. Inclusive, existem ainda hoje fermentos naturais de 150 anos atrás. Ou seja, existem hoje fermentos que foram preparados 100 anos atrás, 150 anos atrás, e foram refrescados ao longo desse tempo todo e chegaram até hoje e ainda hoje são utilizados. No caso específico da pizza, eu não aconselho, eu não gosto de utilizar muito esse tipo de fermento. Por quê? A gente está falando de pizza italiana para preparar em casa. Então, a pizza é um produto que você prepara para você comer no mesmo dia. Você prepara a pizza para você comer ela quentinha, crocante. No máximo, se tiver preparado muita pizza, vai sobrar alguma coisa para o dia depois, para ser esquentado. Sem falar que a pizza é boa também fria. Mas assim, não vale a pena, não faz sentido ter todo esse tipo de dedicação, ter todo esse trabalho para o fermento natural, porque a pizza não é um produto que você conserva por 4 ou 5 dias, né? Como pode ser um doce de longa fermentação, como pode ser um panetone, ou como pode ser um pão especial. Então é um tipo de fermento que eu não aconselho. Se você quiser preparar, claro, os aromas, os sabores, a leveza é diferente, a digeribilidade é diferente, é claro. Mas por trás tem um trabalho que tem que valer a pena. Se você prepara pães e pizza durante a semana em quantidades, digamos assim, em que vale a pena de preparar, bem. Se não, eu aconselho, você compra um bom fermento biológico, ou fresco ou seco, para você preparar sua pizza italiana em casa. A quarta pergunta selecionada é: como reconheço se o fermento não está mais utilizável? Ou seja, como é que eu faço para saber se o meu fermento está funcionando ainda? Antes de responder essa pergunta, porém, queria compartilhar outra vez uma dica importante. Quando você for comprar o seu fermento, preste bem atenção, porque nos supermercados estão vendendo de forma disfarçada, em caixinhas, saquinhos de fermento em pó. E na caixinha você encontra escrito que o fermento é para pães e pizzas, mas na realidade nada mais é do que fermento em pó para bolos, que é um tipo de fermento que não funciona para pizza, porque ele é um fermento que reage somente em contato com calor. Para pizza, esse tipo de fermento não funciona, porque a pizza, principalmente a pizza italiana, ela precisa de um certo tempo de fermentação, que pode ser de 6 horas até 24, 48 horas. Então, esse tipo de fermento químico em pó,
que é chamado também de fermento instantâneo, não funciona, porque ele é um fermento que funciona rapidamente, agora só quando colocado em contato com o calor do forno. Inclusive, no canto da tela, eu vou deixar o link para você assistir o vídeo onde eu quis experimentar, eu comprei esse tipo de fermento, até sabendo que não ia funcionar, eu quis fazer a prova, realmente não funcionou, mas eu tenho o meu método de recuperação da massa, eu consegui recuperar a massa, e nesse vídeo que você encontra no canto aqui da tela, você vai ver como saiu a massa errada e como saiu o resultado da massa recuperada. Mas como você reconhece se um fermento está utilizável ainda, se ele está ainda prestando, digamos assim? Simplesmente, basicamente de três formas: pelo cheiro, pela cor e pela consistência. O fermento do que eu estou falando agora, claramente, eu estou falando do fermento biológico fresco, que é aquele que tem que ser conservado na geladeira. E como estava falando antes, não é muito confiável o prazo de validade que tem na embalagem do fermento fresco biológico. Por quê? Porque tem um prazo de validade de 15 dias. Mas na realidade o prazo verdadeiro de um fermento biológico fresco é de 6, 7 dias, se bem conservado na geladeira. Porque muitas vezes você pode deixar o fermento na porta da geladeira e ele fica com um prazo de validade ainda menor. Então, como você reconhece? Um bom fermento fresco biológico, ele tem uma cor begezinha clara. Se você abriu o fermento e viu que o fermento está de uma cor mais escura ou talvez de uma cor mais puxada para o rostinho, pode jogar no lixo porque não está prestando mais. Outra forma de você reconhecer um bom fermento fresco biológico é pelo cheiro. O fermento fresco, quando está no prazo de validade, já não tem um bom cheiro, digamos assim. Afinal de contas, se trata de bactérias. Porém, quando está vencido, você não pode chegar nem perto. E outra forma de você reconhecer se o fermento está ainda funcionando é pela consistência do fermento. Se ele estiver muito pegajoso, com certeza não está funcionando mais. Igualmente, se ele estiver muito seco, também não pode ser mais utilizável. Um bom fermento fresco, quando você abre, você consegue nas laterais, nas bordas do fermento, você consegue enxergar umas camadazinhas, assim, umas listrinhas. E quando também corta no meio, você abre e você vê que ele tem essas camadas no meio. Se você não enxerga mais, se você não vê essas camadas, e provavelmente o fermento já não está funcionando mais. Devido ao fato de algumas marcas comercializar fermento fresco biológico em embalagens maiores, embalagens grandes, pode acontecer que você, quando for comprar o fermento fresco no supermercado, não encontre o tabletezinho de 15 ou de 25 gramas no departamento de frios, mas pode encontrar o tablete grande já aberto, que praticamente o pessoal do supermercado vende por peso. Se você for comprar esse tipo de fermento, peça para o pessoal que está lhe atendendo para lhe comunicar o prazo de validade que tem na embalagem, para você fazer mais ou menos um cálculo e evitar de levar para casa um fermento que talvez tenha sido aberto já há bastante tempo e provavelmente já está perto do prazo de validade ou já está praticamente inativo. Essas aí foram as dicas sobre o fermento fresco. Sobre o fermento seco biológico não tem muito o que falar, basta prestar atenção no prazo de validade que tem na embalagem. E como qualquer tipo de alimento seco, se você pegar a embalagem, você sentir um ar dentro, como se tivesse inchada a embalagem, provavelmente não foi bem conservado, eu aconselho não comprar. Mas o fermento seco, estando no prazo de validade, não tem problema nenhum. Quando você abre, utiliza aquela parte que você precisa, você fecha de novo a embalagem, talvez você coloque um prendedor, alguma coisa para ficar bem fechadinho, bem conservadinho em lugares que não sejam úmidos, em um lugar seco, e você pode utilizar ele até o último dia do prazo de validade, sem problema nenhum. Mas como foi que eu descobri tudo isso que eu falei agora? Essas dicas todas, como foi que eu entendi? Como foi que eu descobri? Como foi que eu cheguei nesse ponto?
Simplesmente apanhando, né? Errando muito e jogando muitos ingredientes fora. Antes de continuar com a quinta pergunta, porém, queria lhe lembrar que ainda temos uma sexta e uma sétima pergunta, que talvez são aquelas que mais eu recebo por e-mail. São as dúvidas que eu mais recebo por e-mail. E ainda tem a dica especial que eu prometi compartilhar com você no início desse vídeo. Então, fique comigo que vai ter ainda muitas dicas pela frente. A quinta pergunta é: posso congelar o fermento? Por quanto tempo? Sim, obviamente estamos falando do fermento fresco biológico, que tem um prazo de validade bastante curto, mais ou menos digamos uns 6, 7 dias, e estraga rapidamente, principalmente se mal conservado, se não for bem conservado na geladeira. E como pode ser congelado? Basta pegar o tablete, você compra seu tablete de fermento biológico fresco, seja de 15 gramas, de 25 gramas, ou até existe também de outros formatos, de outros tamanhos. E você divide ele em cubinhos, enrola cada cubinho no papel película, aquela película alimentar que se usa para proteger os alimentos. Depois basta retirá-los 5 minutos antes, ou até menos, às vezes basta uns 2 minutos. E antes de ser utilizado, você retira o cubinho da freezer e utiliza misturando diretamente na farinha, ou se quiser pode até dissolver dentro da água, não tem problema. A minha sugestão é você preparar cubinhos de 3 gramas, porque dessa forma você vai poder utilizar um cubinho se você for preparar uma massa de longa fermentação, de 24 a 48 horas. 3 gramas de fermentos são suficientes. E se você for preparar em vez uma massa de fermentação breve ou fermentação clássica, que vai das 6 horas, pode ser até 4 ou 5 horas, mas eu aconselho sempre no mínimo 6 horas. Se você for preparar esse tipo de massa, que é de fermentação breve, e você acrescenta, em vez de um cubinho, você acrescenta 2 cubinhos de 3 gramas, ou seja, 6 gramas, porque 6 gramas de fermento são suficientes para preparar massas de breve fermentação. Inclusive, vou deixar aqui no canto da tela um link para você acessar um vídeo que eu preparei de como você pode dividir em cubinhos e congelar o seu fermento fresco biológico. Uma dica importante é você, quando comprar o fermento fresco, você congelar logo esse fermento. No máximo você utiliza um pedacinho para você fazer a sua pizza e o resto congela logo. Eu digo isso porque já aconteceu muitas vezes também comigo de comprar o fermento, preparar a primeira pizza e depois deixar o fermento na geladeira para congelar em um segundo momento. O que é que acontece é que você, de tanta coisa que tem para fazer durante o dia, muitas vezes acontece, e aconteceu comigo também, de me esquecer, de deixar o fermento na geladeira. Talvez o fermento aberto fique escondido atrás de outras coisas dentro da geladeira e a pessoa acaba esquecendo. Então, quando você se lembra, você vai pegar o fermento para botar para congelar, e o fermento, por não ter um prazo de validade muito longo, ele já está estragado, já não está funcionando mais. Então eu aconselho muito, quando você for comprar seu fermento fresco biológico, e assim que chegar em casa, divide logo ele em cubinhos, enrola ele no papelzinho película e coloque logo para congelar, tanto não tem problema nenhum. E quanto pode ser conservado esse fermento fresco biológico no congelador? Na realidade, ele não deveria dar problema, no mínimo por 6 meses, né? Eu congelo ele, já congelei fermentos. Assim, eu preparo pizza praticamente toda semana. Então, eu aqui na Itália, eu compro tabletes de 25 gramas. Eu preparo pizza todo final de semana e geralmente, máximo 2 meses, o fermento fica congelado. Mas não tem nenhum tipo de problema. No mínimo 6 meses, eu acho até mais, porque o que acontece? As bactérias ficam congeladas, então é como se ficam em uma pausa, né? Elas nem morrem e nem trabalham, elas ficam como se fossem hibernadas, congeladas. Aí no momento que você vai tirar do congelador e vai misturar junto com a farinha, aí o fermento volta e começa a trabalhar de novo. Então eu acredito que com certeza você consegue conservar ele por 6 meses. Também acho que você não vai precisar desse tempo todo, a não ser que você
você encontre um fermento fresco biológico do tamanho grande, então você tem que dividir em vários cubinhos, mas 6 meses e até mais, com certeza, você pode congelar porque não tem problema nenhum. 5 minutos antes de preparar a sua pizza, então 2, 3 minutos antes, muitas vezes eu retiro diretamente, 1 minuto antes, eu pego o cubinho do congelador, coloco dentro da farinha, eu vou misturando com os dedos assim dentro da farinha. Ou se você quiser se ajudar, você pode colocar um pouco de água morna que lhe ajuda a dissolver o fermento dentro da água morna. Assim. Mas assim, não tem necessidade. Ele já é retirado 1 minuto, 2 minutos antes do congelador, mistura diretamente dentro da farinha e não tem problema nenhum. A sexta pergunta selecionada é verdade que o fermento não se mistura com sal? Na realidade, o fermento e o sal não poderiam ser misturados. Ou seja, se você for dissolver, digamos assim, o fermento dentro da água e você colocar o sal dentro da mesma água onde está o fermento dissolvido, aí provavelmente o fermento não deveria funcionar, mas na realidade foram feitos estudos científicos onde mostram que, na realidade, juntando o sal ao fermento, o que acontece? O sal não vai bloquear a ação do fermento, mas vai ralentar, vai diminuir a velocidade de reprodução das bactérias. Então, o que acontece? A massa vai crescer, não vai ficar bloqueada, porque muitas pessoas falam, não, mas a massa fica bloqueada, ela não cresce. Na realidade, ela cresce, só que cresce em um ritmo, em uma velocidade muito mais lenta. Então, demora muito mais para crescer, mas na realidade continua crescendo. E muitos profissionais, muitos pizzaiolos aqui misturam tranquilamente o sal e o fermento junto e não tem problema nenhum. Eu, pessoalmente, prefiro colocar eles separados. Eu não costumo dissolver o fermento dentro da água. Eu vou dissolvendo o fermento diretamente dentro da farinha, aí eu vou acrescentando a água, vou começando a misturar e mais ou menos na metade da mistura da massa com a água, eu acrescento o sal. Depois eu acrescento mais um pouco de água e nunca teve problema, não tem problema, porque o importante, em teoria, seria não colocar eles em contato direto, sal e fermento em contato direto. Colocados em tempos diferentes, dentro da mesma mistura, não dá nenhum tipo de problema. Chegamos à sétima pergunta, e lembrando que depois dessa pergunta tem aquela dica especial que eu prometi compartilhar com você no início desse vídeo. Então, continue me acompanhando, porque ainda tem a sétima pergunta e essa dica especial. A sétima pergunta selecionada é verdade que o açúcar ajuda a fazer crescer a massa? A resposta é não. E foi ampliamente mostrado, até com os estudos científicos, que o açúcar, na realidade, o açúcar que a gente utiliza em casa para adoçar o café, o açúcar clássico, não ajuda a fazer crescer a massa, porque na realidade as bactérias se alimentam de açúcar complexos, que são os amidos da farinha de trigo. Então, os açúcar complexo com um tipo de açúcar que a gente utiliza em casa não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, digamos que é um mito o fato que o açúcar ajuda a fazer crescer mais a massa. O açúcar pode ser acrescentado sim na massa, porém a função dele não é ativar o fermento. A função dele é dar uma cor mais douradinha à massa, às bordas, à crosta, digamos assim, na hora de assar no forno. Muitos profissionais aqui utilizam o açúcar mascavo, né, que ajuda a dar essa cor douradinha, ou utilizam o malto. O malto é uma melaça de cevada que se utiliza na produção de cerveja. Esse malto, além de ajudar a dar uma cor mais douradinha, ele ajuda também a massa a crescer melhor. Agora, pelo fato de ser difícil de ser encontrado, eu não aconselho, né, correr atrás da compra do malto. Não tem problema nenhum. Uma boa massa de pizza italiana para você fazer em casa não precisa disso. Não vai precisar nem de açúcar
e não vai precisar nem de malto. O malto é simplesmente um produto utilizado pelos profissionais. Primeiro pelo custo, porque não é econômico, e também é difícil de ser encontrado. Então não se preocupe com essas coisas, não precisa de açúcar, não precisa de malto. Faça sua massa de pizza italiana para você assar na sua casa, simplesmente com água, farinha e fermento. E não tem problema nenhum. E agora chegamos ao momento da dica extra que eu lhe prometi no início desse vídeo. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, aproveite agora para ser avisado com antecedência todas as vezes que tiver um novo conteúdo falando sobre o assunto pizza italiana caseira. Mas vamos à dica extra. Nem todo mundo sabe que o fermento pode ser utilizado como integrador alimentar. Sendo considerado um alimento probiótico com alto teor de proteínas, vitaminas e minerais, favorece o desenvolvimento das bactérias boas dentro do nosso intestino e ajuda a reequilibrar a flora intestinal. Consumido diariamente, o fermento ajuda a 1. Diminuir o cansaço, sendo rico em vitaminas do grupo B, cálcio, magnésio e potássio. Reforça e estimula o sistema imunitário, melhorando o tom muscular e assim ajudando a combater o cansaço. 2. Melhora a digestão. Facilita a digestão, reduzindo a sensação de inchaço. É útil em caso de colite e reequilibra a flora intestinal. É muito utilizado também pelas mulheres grávidas para aliviar aquela sensação de enjoo. 3. Reforça unhas e cabelos. Favorece a síntese da queratina, que é o principal componente de unhas e cabelos, ajudando a reforçar cabelos e unhas fracas. E inclusive ajuda também, acelera também o crescimento dos cabelos. 4. Cura acne e regula a produção de sebo. Pode ser utilizado como uma verdadeira máscara para o rosto. E onde se encontra esse fermento para ser utilizado como um integrador alimentar? Em qualquer farmácia, fácil de ser encontrado também em lojas de integradores alimentares e é comercializado ou em cápsula ou em pó. O de pó pode ser utilizado sendo misturado com iogurtes, sucos, sopas, para integrar a alimentação. E você, já teve algum tipo desses problemas com fermento? Você já teve algum tipo de dificuldade, tipo essas que eu lhe contei agora com fermento? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários, porque compartilhar opiniões é a melhor forma de aprendizado. Então deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo e fale qual é seu tipo de problema em relação a fermento. Eu terei o maior prazer de responder e de poder lhe ajudar. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que vai ajudar a distribuir os conteúdos desse canal para outras pessoas se beneficiar de essas e de outras dicas. E se não se inscreveu ainda, aproveite agora e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo, nenhum novo conteúdo falando sobre o assunto pizza italiana caseira e para você aprender a forma correta e descomplicada de preparar os principais estilos de pizza italiana, utilizando simplesmente o forno da sua casa e sem precisar de usar nenhum equipamento profissional. Muito obrigado por ter assistido, um grande abraço da Itália e até o próximo vídeo.